Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025, e nosso amigo Larry Johnson está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Larry. Graças a Deus, não precisamos lidar com o Coronel Wilkerson hoje. Quero dizer, Cels, da última vez que ele esteve aqui, ele estava com a melhor camisa de todas. Ele acabou com a gente. Exatamente. Foi incrível. Desculpa, ele acabou com a gente, Ouvi, sabe, que houve algumas críticas. Pessoas dizendo, você deveria usar terno e gravata. Olha, não é como se estivéssemos aqui falando sobre qual é a melhor receita de salada de batata, qual bebida você prefere em um piquenique, ou como fazer uma ótima margarita. Infelizmente, estamos falando de coisas bem sombrias e perigosas, coisas que são ruins para o mundo. Então, se pudermos, talvez através das camisas, trazer um pouco de leveza, esse é o nosso lado positivo, essa nuvem escura. Exatamente. Está fazendo esse tipo de equilíbrio. Sim, não estamos tentando banalizar isso. E aqueles que usam terno e gravata, olha, ótimo. Eles ficam bem com isso. Quando saí de Washington, D.C., o terno e a gravata só aparecem em ocasiões realmente especiais. Talvez um casamento, um funeral se necessário, ou para ir a um jantar ou a uma reunião com Sergei Lavrov. Aqui no Brasil é a mesma coisa, Larry. Aliás, é a mesma coisa. Sim, isso não acontece. Aqui no Brasil é do mesmo jeito. Vamos começar, Larry, com a cúpula da OCS. Você escreveu um artigo no seu site, O Surgimento de uma Nova Ordem Mundial. Certo. O que aconteceu? E quem é esse quote da OCS? Bem, eu não vi tudo. Sabe, terminou durante a noite enquanto eu estava dormindo, então não tinha alguém ali me contando tudo. Na verdade, a coisa mais engraçada foi que, sabe, a foto que mostrei da reunião do Modi com o Putin e o Xi, teve um momento em que eles estavam rindo. E agora estão começando a aparecer vários memes na internet deles rindo. Por exemplo, um deles diz, Putin pra Modi, cara, você acredita que o Macron é casado com um cara? Ou Putin diz pra Modi, meu avô morreu dormindo em um ônibus. E Modi responde, sinto muito. Ele diz, ele morreu em paz. Pena pelos outros passageiros. Mas isso mostra que aquelas risadas não eram de educação. Eram risadas de verdade, de dar gargalhada. Então eu não sei sobre o que eles estavam conversando. Mas quando você vê aqueles três, especialmente Índia e China, rindo juntos, isso é uma boa notícia. Porque antes eles estavam se preparando para lançar armas nucleares um contra o outro. E as tensões que existiam entre esses dois países há vários anos, os Estados Unidos estavam alegremente tentando explorar isso. E agora os Estados Unidos se encontram de fora, apenas observando. Porque você sabe, a SCO originalmente era meio que uma reunião da China com as ex-repúblicas soviéticas, principalmente. Eles eram o corpo principal, mas agora outros estão sendo convidados. Os que achei fascinantes que apareceram, ou os três, foram Turquia, Armênia e Azerbaijão. E enquanto o Azerbaijão está na SCO, a Rússia acabou de explodir um dos navios deles que estava levando armas para a Ucrânia. Então, sabe, talvez o Aliyev tenha algo para conversar com Putin. Ou o Putin vai lembrá-lo. Ele vai simplesmente dizer, sabe, FAFO. Eu gostaria de descobrir o que FAFO significa em russo. Sabe, vou ter que ir ao Google Tradutor e começar a usar isso como sigla. Vai ser isso que o Putin vai compartilhar com o Aliyev. Mas sabe, no início, eu peguei as observações iniciais do Xi e ele disse, não vamos mais tolerar esse bullying, vamos traçar uma nova ordem de segurança. Então o trabalho da OCS realmente vai complementar o BRICS. E a ironia não é exatamente ironia, mas o Modi aparece nisso como novo, sabe, presidente em exercício do BRICS para o próximo ano. Assim como sabe, no ano passado, por essa época eles estavam em Kazan para a cúpula do Last year, around this time, they were in Kazan for the BRICS summit. And
E foi aí que o manto caiu sobre o Brasil. E ficamos preocupados. Meu Deus, o Brasil vai deixar a peteca cair nisso. E quase deixaram mesmo. Mas agora Modi entra em cena com apoio fundamental dos outros países do BRICS e de todas as nações da OCS, porque eles estão em confronto e embate com os Estados Unidos. E esses conselheiros idiotas ao redor do Trump, especialmente o Peter Navarro, pena que não o mantiveram na cadeia, sabe, eles estão convencidos de que vão dizer à Índia o que fazer, porque tudo isso é para prejudicar a Rússia. E esses países, eles já se cansaram. E por isso, estão se unindo justamente quando os Estados Unidos, sua política externa sobre Trump, quantas pessoas podemos irritar hoje? Quem podemos alienar? É uma loucura. Who can we alienate? It's crazy. What's amazing, Larry, 2 days ago... O que é impressionante, Larry, é que 2 dias atrás eu conversei com você sobre esse artigo no Político. Havia um artigo argumentando que nos próximos 5 anos, uma das possíveis escaladas poderia ser entre China e Índia. Pois é, eu sei. Ouça, dentro do establishment de política externa aqui nos Estados Unidos, e estou dizendo isso para a maioria dos seus espectadores estrangeiros, que vão apreciar e entender o que está acontecendo aqui, existem basicamente 2 mitos que continuam a dominar. Se você participar de qualquer um desses fóruns acadêmicos ou apresentações de políticas, vai se deparar com isso. Mito número 1. A Rússia é apenas um coadjuvante da China. Está ali só por conveniência no momento, mas na verdade não gosta dos chineses, e os chineses vão dominá-la de qualquer jeito. Então a Rússia é tão pequena e tão insignificante. Então veja, precisamos fazer da Rússia nossa amiga para que eles possam trabalhar conosco e assim possamos derrotar a China. Elbridge Colby, o vice, o número 2 no Departamento de Defesa, escreveu extensivamente sobre isso. A Wes Mitchell fez um artigo sobre o qual já falamos antes, que saiu na The National Interest, nessa mesma linha. A Rand Corporation, em 2019, detalhou como separar a Rússia da China. E o que a combinação de Joe Biden e Donald Trump conseguiu foi unir China e Rússia em uma relação que é histórica. Histórica porque em nenhum momento da longa história de ambos os países, com a Rússia, você pode voltar 1000 anos. E com os chineses, não tenho certeza se tenho dedos suficientes nas mãos para contar há quanto tempo isso vem acontecendo. Mas agora eles estão integrados, internacionalmente, economicamente, politicamente, financeiramente e militarmente estão compartilhando. Então essa é uma cooperação ampla. E agora nas escolas russas, por exemplo, espera-se que as crianças aprendam a falar chinês. Não é um curso esotérico para apenas algumas pessoas, é algo que todos devem fazer. Ei, você vai aprender outro idioma, vai aprender chinês. Esse é o primeiro mito. O segundo mito é que não há como Índia e China se darem bem. E o que fazemos? A Agência Central de Inteligência e outras organizações de inteligência fazem tudo ao nosso alcance para tentar exacerbar ou acender esse confronto. Sabe, qualquer coisa que possamos fazer para provocar a separação desses dois, melhor ainda. Não queremos que eles trabalhem juntos. Deus, eles poderiam fazer algo benéfico para o mundo. Não podemos permitir isso, mas esses são conceitos sobre os quais as pessoas sentam e conversam nesses fóruns abertos e nos programas de notícias a cabo. Tipo, na verdade. Mas quando eu vou dizer o que bem, não me deixariam entrar. Mas se eu pudesse ir lá e dizer o que estou dizendo, cara, me tratariam como se eu tivesse lepra. If I was allowed to go on and say what I'm saying, man, they'd treat me like I had leprosy. It wasn't just about China and India, Larry. They had this... Não era só sobre China e Índia, Larry. Eles tinham o mesmo tipo de argumento sobre Rússia e China também, sobre Irã e Rússia não se gostarem. Afinal, eles foram de certa forma inimigos historicamente. Mas isso mostra que se você olhar para o cenário atual, verá como o mundo está mudando diante dos nossos olhos. China e Rússia é algo diferente.
Acho que para o establishment dos Estados Unidos, eles ainda não acreditam no que está acontecendo. Yeah, no, they're saying, no, I'm not seeing that. That's got to be artificial intelligence. Não estou dizendo isso. Isso deve ser inteligência artificial. Mas veja, não é só que eles estão se encontrando e conversando. Eles também estão agindo. Então, quando a China compra petróleo russo, 10 anos atrás, quando isso acontecia, e não era nas quantidades que é hoje, se a China quisesse comprar petróleo russo, ela teria que pegar o RMB chinês, ir ao mercado financeiro internacional e comprar dólares. Depois pagariam com esses dólares. Os dólares seriam transferidos para a Rússia via SWIFT e depositados em uma conta russa. Isso não está acontecendo hoje. Eles não estão comprando esses dólares. E por isso, pelo dólar está caindo. For the dollar is going down. Now, it's not so dramatic that it's dropped 20 or 30%. Agora, não é tão dramático que tenha caído 20% ou 30%. Mas sabe de uma coisa? É como as águas de uma enchente derrubando um muro. Elas passam por fora desse muro. Primeiro, um pedaço de concreto cai, depois outro pedaço de concreto. Então os pedaços começam a cair e não parece sério até que de repente chega um ponto em que a integridade estrutural desse muro é comprometida e bum, ele desaba. É para onde o sistema financeiro dominado pelo dólar americano está indo. Porque Rússia e China estão indo por fora disso. China e Brasil estão indo por fora disso. A Índia com a Rússia está indo por fora disso. A Índia com outros países do BRICS também vai por fora disso. BRICS countries is going to go outside that. So all of a sudden these countries. De repente, esses países, China, Rússia e Índia, são grandes potências assim como o Brasil. A África do Sul não está no mesmo patamar econômico que eles. Mas agora que todos eles estão começando a usar moedas diferentes do dólar para liquidar o comércio internacional, isso representa uma ameaça à dominância dos Estados Unidos nesse sistema financeiro. Eles têm insistido publicamente que, sabe, não estamos tentando substituir o dólar, não. Mas não é como se fossem criar uma nova moeda, que seria apenas uma moeda dos BRICS. O que eles estão dizendo é, não vamos mais ficar na posição em que vocês, os Estados Unidos, podem nos intimidar, ameaçar, sancionar, prejudicar e usar o seu dólar como um porrete para nos bater. And use your dollar as a club to beat us. No, that's going to stop. Não, isso vai acabar. E as ações dos Estados Unidos após o início da Operação Militar Especial em fevereiro de 2022, foi aí que esse pavio inicial foi aceso. Eu escrevi sobre isso naquela época e, de repente, o fogo se espalhou. Está crescendo. E vai chegar um momento, não sei se vai ser no ano que vem, se vai ser em 5 anos, em que os Estados Unidos não estarão mais no topo, controlando tudo isso. Nesse momento, vamos ter que mudar a forma como agimos e como interagimos com outros países. Vamos tratá-los com respeito e como iguais, ou vamos continuar com nossa nova forma de neocolonialismo e tentar dominá-los? Acho que o ponto principal seria o que está unindo todos esses países. O único ponto é que suas economias estão os unindo. As economias deles são totalmente importantes para sua segurança, para seu crescimento, para o futuro de seus países. E não parece que esse fato seja valorizado em Washington. Porque não se pode imaginar a China sem energia vinda da Rússia e do Irã. Não se pode imaginar a Rússia sem a ajuda dos BRICS, porque sabemos o quanto os BRICS foram importantes na luta na Ucrânia. Eles quiseram pressionar a Rússia, esmagar a Rússia, simplesmente destruir a Rússia. Mas os BRICS não seguiram esse plano. A Índia disse não ao governo Biden, não ao governo Trump. Right. Yeah, it is. Certo. Estamos em uma fase de transição no mundo, onde os países que foram explorados pelos impérios coloniais, pela Europa e pelos Estados Unidos, e eu coloco os Estados Unidos nesse mesmo império colonial, gostamos de fingir que somos o melhor amigo do mundo, que somos uma cidade sobre a colina celebrando a democracia. Mas somos um dos maiores invasores da história, e o número de mortes que causamos em outros povos é significativo. Mas se você olhar também para a África, pela região do Sahel,
Esses países, que antes eram explorados principalmente pela França, estão expulsando os colonizadores e assumindo o controle de seus próprios recursos naturais. Sabe, uma das características marcantes do Ocidente tem sido entrar em um país. Vamos investir aqui com vocês, só vamos dizer, ei, vamos ajudar vocês com essa mina de ouro. Mas então, ei, vamos assinar para que fique para nós. E de repente, nesses países, você não vê o desenvolvimento de infraestrutura. Você não vê o desenvolvimento do povo, no sentido de ter uma classe média sólida. Pessoas em uma sociedade de consumo, onde possam viver com infraestrutura decente. Boas estradas, bons sistemas de esgoto e água para que a população seja saudável, boa eletricidade. Os impérios coloniais não promoveram isso, e sempre lidaram com esses africanos em particular. Você sabe, essas pessoas negras, sabe? Elas são estúpidas. Elas não sabem, sabe? São animais. Bem, elas já tiveram o suficiente. E agora estão reconhecendo. Sabe de uma coisa? Vamos tomar o controle desses recursos e usá-los para o nosso povo. Agora, existem alguns líderes que são corruptos e vão se aproveitar para benefício próprio? Sim, absolutamente. Isso existe aqui nos Estados Unidos. Então, sabe, não estamos em posição de sair por aí apontando para os outros e dando lição de moral. Ei, vocês precisam se corrigir e ser como nós. Você quer dizer como todos os presidentes que entram no cargo sem serem multimilionários e quando saem são multimilionários? Ótimo sistema. Bill Clinton é o exemplo clássico disso, assim como Barack Obama, dois dos piores exemplos. Então temos a corrupção desse lado do espectro, mas estamos sempre dando lição de moral em outros países. Agora eles estão começando a se afastar disso. Eu não ficaria surpreso se surgisse uma alternativa à Organização das Nações Unidas, ou se houvesse uma confrontação em relação à ONU. Não há motivo algum para que França e Inglaterra ocupem 2 dos assentos mais importantes no Conselho de Segurança da ONU, onde podem vetar qualquer coisa. França e Inglaterra, ou o Reino Unido, são países irrelevantes. Sim, eles têm, através do sistema financeiro, as influências bancárias dos Rothschild, o dinheiro europeu ali. Sim, eles têm alguma influência. Mas militarmente e economicamente, eles são uma piada. São uma piada absoluta. Eles não produzem nada de grande relevância. Sabe, a França produz ótimos vinhos e champanhes, ou alguns queijos muito bons. Mas em termos de recursos naturais ou tecnologia moderna que está mudando o mundo, não. Tudo isso está acontecendo na China. E, você sabe, no Ocidente, esse mito continua se perpetuando. Os chineses só têm isso porque roubaram de nós. Os chineses estão fazendo coisas em uma escala industrial que os Estados Unidos não conseguem igualar de jeito nenhum. E é tipo, chega dessa arrogância de achar que, somos americanos, somos os melhores de todos. Sabe, eu já tive orgulho de ser americano, porque houve um tempo em que eu achava que éramos realmente sinceros em tentar ajudar os oprimidos, em defender a liberdade e a justiça. Agora, conforme fui envelhecendo, percebi que tudo não passava de um grande golpe. Eles usaram esse discurso e enganaram um monte de pessoas de bom coração para acreditarem nisso, enquanto aqueles que realmente estão no centro do Estado profundo e dessas instituições financeiras importantes não acreditam nisso nem um pouco. Somos apenas algo que pode ser usado. Larry, qual você acha que foi o principal objetivo da China? Qual era o principal objetivo da China ao se comunicar? Porque eles convidaram a Armênia. De certa forma, foi surpreendente para mim ver a Armênia e o Azerbaijão lá. Você acha que eles estão tendo algum tipo de discussão honesta e sincera sobre a região? Sim, acho que eles foram informados, provavelmente de forma bem clara, que veja, essa é a realidade. Nossa economia está crescendo. A economia dos Estados Unidos não está. Os Estados Unidos estão alinhados com a Europa.
e a Europa está em declínio. O futuro é aqui. Vocês são pequenos, especialmente para a Armênia e para o Azerbaijão. Vocês são países muito pequenos. Não que sejam insignificantes, mas se decidirem se alinhar com o Ocidente e com países que querem nos atacar e nos intimidar, então sabem, essa é a escolha de vocês. Mas entendam que essas escolhas têm consequências. Então não acho que eles estavam lá para ameaçá-los. So I don't think they were there to threaten them. They weren't going to turn around and do a sort of what I call. Eles não iam simplesmente virar e fazer o que eu chamo de, sabe, tirar a máscara, fingir que estão vestidos como chineses, mas na verdade estão agindo como os Estados Unidos. Tirar a máscara. Oi, é o tio Sam, e é isso que vocês vão fazer. Não. Acho que eles tentaram transmitir. Vamos lidar com vocês, com respeito, em pé de igualdade, mesmo que vocês sejam um país muito, muito pequeno, especialmente a Armênia. O que são? 2,8, 3 milhões de pessoas, no máximo. Ora, isso é um bairro em Pequeno? Então talvez tenha sido para mostrar a eles. Deixem-nos mostrar quais são as verdadeiras oportunidades de cooperação econômica. Porque com a iniciativa do Cinturão e Rota da China, eles estão colocando dinheiro onde dizem que vão colocar. E realmente estão ajudando outros países a desenvolver infraestrutura. Sim. Bem, com os chineses, você pode usar essa infraestrutura e ajudar a China. Com certeza. E os chineses, eles são, sabe, eu adoro isso deste lado do mundo. Eles são implacáveis em controlar cadeias de suprimentos. Não, eles são espertos. Eles não são idiotas como nós temos sido, certo? Mas ao fazer isso, eles não agem como aquele chefe de monopólio que diz: agora você tá nas nossas mãos, faz o que a gente quer, vamos apertar, sabe? Acho que a China deveria agradecer a Trump e a sua administração porque eles fizeram algo com a Índia que ninguém jamais poderia imaginar que seria possível alcançar. Bem, você sabe, uma das histórias que circula, não sei se é verdade, é que um dos motivos pelos quais Trump está tão energizado contra a Índia é que em uma de suas conversas com o país, ele pediu que a Índia o indicasse ao Prêmio Nobel da Paz por seu papel em encerrar a guerra entre Paquistão e Índia. E o Modi disse: você não teve nada a ver com isso. Não vou fazer isso. Espero que seja verdade, mas mesmo que não seja, é uma dessas histórias. Se isso for verdade, é uma tragédia. Donald Trump, Haglis Gall. A obsessão do Trump em ganhar um Prêmio Nobel da Paz quando, você sabe, eu quero o Prêmio Nobel da Paz. Vamos renomear o Pentágono para Departamento de Guerra. Acho que você está realmente mostrando que merece um Prêmio da Paz, camarada. Larry, aqui está a natureza ou clima das conversas entre Vladimir Putin e Modi na cúpula. Desenvolvemos cooperação em vários níveis. A cooperação comercial e econômica, de modo geral, mostra um impulso positivo. As trocas turísticas estão se desenvolvendo. Tourist exchanges are developing. We closely coordinate our efforts. Coordenamos de perto nossos esforços no cenário internacional. Senhor Presidente, isso demonstra o quão profunda e abrangente é nossa parceria estratégica, especialmente privilegiada. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, Índia e Rússia sempre avançaram lado a lado. Nossa cooperação estreita é importante não apenas para os povos de nossas duas nações, mas também para garantir a paz, a estabilidade e a prosperidade globais. Eu não vejo nada possível em termos de separar os dois países. Não importa quanta pressão você coloque sobre a Índia ou sobre a Rússia. Eles sabem que o futuro deles é juntos, não Bem, veja, eles têm relações próximas. Isso não é novidade, certo? Porque isso remonta, você sabe, 70 anos, mais de 70.
Então, quando a Índia conquistou sua independência do domínio britânico, isso foi nos últimos dias de Stalin. E então Khrushchev assumiu, mas os soviéticos na época fizeram questão de desenvolver relações próximas com a Índia e fornecer armas ao país. E acho que já contei antes, como quando minha esposa estava no primeiro ano da faculdade, ela fez uma viagem com um grupo de estudantes da faculdade dela para a Índia. Students from her college to India, and she stayed with the family of Bandura Shastri. E ela ficou com a família de Indira Gandhi. Indira Gandhi ela era a primeira-ministra da Índia e tinha feito uma viagem a Moscou no ano anterior. Então isso foi em janeiro. Então acho que foi em janeiro de 72, quando ela morreu de ataque cardíaco em Moscou. Então sabe, isso só serviu como um lembrete de que esses dois países não eram estranhos um ao outro. Mas o que está acontecendo agora é um aprofundamento dessa relação. Não é apenas comercial. Há também um elemento cultural envolvido. There's a cultural element involved as well. And again, what you get with the Russians. E de novo, o que você tem com os russos que não tem com os Estados Unidos é Aretha Franklin. Respeito. AASPEITO. Sabe, os países respondem bem a isso. Você reparou na foto quando Modi e Putin estavam andando? Eles estavam de mãos dadas? Andar de mãos dadas não é algo comum no Brasil ou nos Estados Unidos. Para mim, sabe, se você vê caras andando de mãos dadas, você pensa, onde está a parada do orgulho gay? Ok, é assim que reagimos no Ocidente. Mas em países do Oriente Médio e da Ásia, isso não é incomum. Na verdade, é um sinal de amizade. E você não viu Putin dizendo, não me toque. Sim. Eles estão de mãos dadas, o que é um ato que demonstra amizade e confiança. E a maneira como interagiram em suas conversas, você viu o Modi no final daquela conversa convidar o Putin, ei, venha para a Índia. E o Putin respondeu, ok, eu vou. Outubro? Acho, provavelmente outubro. Então o que estamos testemunhando agora é Índia, China e Rússia na liderança, se levantando e dizendo, sabe de uma coisa? Não vamos mais ser acorrentados, controlados ou intimidados pelo Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos. Preferiríamos ter relações cordiais e amistosas com os Estados Unidos. Gostaríamos de fazer negócios com os Estados Unidos. Mas eles não são o único cliente no mercado. Existem centenas, mais de uma centena de outros países que sim, podem ser pequenos e ter recursos financeiros limitados, mas você pode construir uma comunidade maior do que sendo dependente desse único monstro fora de controle, que é o que os Estados Unidos têm sido. Acho que muitos de nós, quando pensamos nos dois países, ainda pensamos em petróleo ou energia indo da Rússia para a Índia. Mas sabemos que havia um contrato entre os dois países em termos de cooperação militar, em que a Rússia fornece muitas armas para a Índia. Isso é muito importante. Acho que a estrutura do exército indiano é baseada no modelo militar russo, em termos de organização militar, armamentos e equipamentos. É mesmo? Não tenho certeza disso. Uma coisa sobre a Índia, sim, quero dizer. Eles vêm comprando e recebendo armamentos russos há 60 anos, mais de 60 anos. Mas agora o que eles estão adquirindo são sistemas de armas que foram testados em combate. Sabe, esse é um dos benefícios colaterais que a Rússia está colhendo com essa operação militar especial. Ela não precisa fazer simulações, não precisa realizar testes de campo, tentando simular um combate. Eles estão realmente operando em combate, onde as pessoas atiram de volta. Assim, eles conseguem ver como funciona no mundo real, na atividade em solo. Isso já dá à Rússia uma vantagem, até mesmo sobre o equipamento militar chinês. Os chineses podem produzir muita coisa de forma rápida e em grande quantidade, mas nunca foi realmente testado em combate. Não me surpreenderia se a China seguisse a Coreia do Norte e oferecesse implantar certos sistemas de armas ou testá-los contra posições ucranianas reais. Talvez. Sim. Bem, tenho certeza de que o Irã está recebendo equipamentos e apoio técnico, tanto da Rússia
quanto da China. A forma como a narrativa está sendo apresentada no Ocidente é que todos esses países são malignos, são ruins, e que nós, os bons americanos, temos que nos levantar e lutar contra eles. Tenho que te dizer, estou de saco cheio de lutar. Não podemos continuar fazendo isso. Como já disse antes para você, o motivo pelo qual fazemos isso é que nunca realmente pagamos um preço significativo em termos de perda de vidas humanas. Fazemos outras pessoas morrerem. Não temos tantos assim em termos de números gerais. É como se não tivesse custo. Podemos fazer isso, exceto que agora nos endividamos de uma forma que está além da compreensão da pessoa comum. Elas não conseguem contar tão alto. Passamos de, sob Ronald Reagan, então 44 anos atrás, o déficit dos Estados Unidos era de $1 trilhão, muito dinheiro. Agora está em 37 trilhões e crescendo. No ano que vem pode chegar a 38 trilhões. Eu apostaria nisso. O ritmo em que está aumentando está acelerando, não desacelerando. E você sabe, chega um ponto em que isso deixa de ser economicamente sustentável. Você pode conversar sobre isso com Paul Craig Roberts mais tarde, quando ele vier. Exatamente. Larry, como a grande mídia no Ocidente, como eles retratam o que está acontecendo no Oriente? O que eles pensam sobre isso? Como eles querem que as pessoas entendam o que está acontecendo? Eles têm interesse em informar as pessoas sobre o que acontece naquela parte do mundo? Como assim? O que está acontecendo no Oriente? Aqui nos nossos jornais não tem nada sobre isso. Você não vê nada na CNN, na MSNBC ou na Fox News. Cara, teve essa grande reunião com a OCS, eles ignoram. Se a gente ignorar, vai desaparecer. Não existe. A ignorância nessa parte do mundo é gigantesca. Ignore. Não fale sobre isso. Ou quando falam, falam de um jeito enganoso. Eu estava ouvindo. É um pouco fora do assunto. Mas acho que o Ray McGovern foi a uma reunião na Carolina do Norte. Talvez tenha sido hoje mais cedo. E ele fez uma pergunta. Não sei se era um membro do Congresso, mas era uma figura política da Carolina do Norte. Não consegui identificar, porque só dava para ver a parte de trás da cabeça desse sujeito. I couldn't tell because all I could see is the back of this character's head. And this guy goes off about how China and... E esse cara começa a falar sobre como China e Rússia estão interferindo nas nossas eleições. Eles estão nas redes sociais. Mas 30% do que está nas redes sociais vem da Rússia e da China. E eu fico pensando, sim, os outros 70% vêm de nós. De novo, a cegueira de acusar Rússia e China de grande interferência na política dos Estados Unidos, enquanto se ignora o histórico documentado dos Estados Unidos, que já dura quase 80 anos, começando com a CIA, de interferir em país após país para influenciar sua política interna, para fazer propaganda, para pagar pessoas para sair e protestar, para criar revoluções coloridas. Somos nós que fazemos isso mais do que China e Rússia juntos. E mesmo assim não enxergamos. Tudo o que conseguimos ver é que esses outros países são uma ameaça. Então não, ninguém está prestando atenção. Eles não percebem a importância do que está acontecendo na SCO. E isso está sendo seguido por outros eventos. Então amanhã você terá, vamos ver, agora são cerca de 23 em Pequim. Então eles estão encerrando a noite de segunda-feira em Pequim. E em mais 12 horas, haverá um grande desfile militar para celebrar o fim da Segunda Guerra Mundial, a vitória chinesa, junto com a vitória russa sobre o Império do Japão. E depois disso, acontecerá o Fórum Econômico Internacional de Vladivostok. E Putin vai estar lá, assim como muitos desses líderes, seus ministros e representantes, que também vão participar. Por que isso é importante? Quando você tem esse tipo de encontro, e as pessoas podem se ver e conversar pessoalmente, você começa a construir relacionamentos. Não é apenas uma questão de troca. Não se trata só de dinheiro. Passa a ser algo como, ei, eu conheço eles, conheço a esposa dele, ou conheço o marido dela, conheço os filhos deles. Você personaliza a relação. Quero dizer, eu vivi isso na pele.
Em 2022, eu não conhecia Alistair Crook. Eu não conhecia Pepe Escobar. Na verdade, eu nem te conhecia. Mas quando você se reúne, especialmente conhecendo o Alistair e o Pepe, pessoalmente, de repente eles se tornam novos amigos, e com uma relação de confiança muito profunda, porque você desenvolve respeito e compreensão por quem eles são e pelo que eles são. Você pode questionar o julgamento deles, se eles gostam de mim. Mas sabe, isso já é outro assunto. Mas é importante. É assim que você começa a construir essas redes que podem ajudar a mudar o mundo. Então, à medida que essas pessoas se reúnem nesses ambientes, elas também percebem como os russos nos tratam. E os russos tratam estrangeiros muito bem. Novamente, esse conceito de respeito. Os russos não chegam com esse ar de superioridade, tipo, nós somos russos, olhamos para vocês de cima. Não. Por causa da experiência do que a Rússia passou nos últimos 100 anos, eles aprenderam as lições com isso. Eu acho, Larry, que essa cúpula foi importante também para a Índia e o Paquistão, porque eles tinham algum tipo de conflito. Eles lutaram entre si. E agora eles estão se aproximando. De certa forma, é impressionante como todos esses países, com todas essas diferenças, estão se unindo na cúpula. Você não vê isso acontecendo no hemisfério ocidental. Você não vê isso acontecendo com os Estados Unidos junto com os europeus. Qualquer um que tenha algum tipo de desacordo com os Estados Unidos não pode participar da reunião. Você não vê isso acontecendo na cúpula da OCS, nem no BRICS. Isso é enorme. É uma nova conquista no tipo de comunicação que eles têm. Bem, lembre-se, eu apontei que com relação àquele ataque terrorista na Caxemira, lançado a partir do Paquistão, que matou turistas, muitos deles cidadãos indianos. Eu não sei ao certo, mas se eu tivesse que apostar dinheiro, apostaria que a CIA e o MI6, organizações de inteligência estrangeiras, estiveram envolvidos em ajudar a facilitar isso em algum momento. E por qual motivo? Porque eles querem colocar a Índia e o Paquistão em conflito. Eles querem enfraquecer a Índia, no fim das contas. E essa atitude de promover conflitos, há dinheiro a ser ganho aí. É daí que vem o dinheiro. Do poder desses lobbies do setor de defesa ou dessas corporações americanas que recebem dinheiro para construir sistemas de armas. Já passa de $1 trilhão agora. Não há incentivo. Se formos lá e fizermos paz com Índia, China e Rússia, como justificamos gastar todo esse dinheiro? Nós não precisamos mais disso. Uau, espere um segundo, nós não queremos isso. Quero dizer, é assim que as coisas ficaram perversas. Em vez de realmente agir no melhor interesse, não só dos Estados Unidos, mas das pessoas do mundo, criamos uma máquina dedicada à destruição. E eu não vejo como quebrar esse ciclo. A única forma de esse ciclo ser quebrado é se o sistema colapsar ou for mudado. E sabe, não sou ingênuo a ponto de acreditar que pode ser mudado pacificamente. Não, vai ser mudado de forma violenta. E sabe, o povo dos Estados Unidos vai sofrer terrivelmente. Vai pagar um preço terrível em algum momento no futuro, eu acho. E certamente não estou ansioso por isso. Mas sabe, não vejo como isso possa terminar de outra maneira. Espero mesmo estar errado. Prove que estou errado. Encontre uma saída pacífica. Acho que isso ajudaria em uma estratégia de longo prazo. Isso também ajudaria os Estados Unidos, Larry. Se de alguma forma você convencer os Estados Unidos de que qualquer tipo de guerra levaria a uma derrota para eles, então eles não vão entrar nessa guerra. Não importa o quanto de lucro eles possam obter dessa guerra. Se for de alguma forma possível que existam consequências dessa guerra que eles não possam suportar, eles não vão entrar nessa guerra. Acho que o que eles estão fazendo está ajudando não só a eles mesmos, mas também aos Estados Unidos e ao mundo todo. Sim. É sábio os Estados Unidos. Vou usar o Mike Tyson como uma espécie de metáfora
por que os Estados Unidos se tornaram. Quando Mike Tyson estava no início de sua carreira como peso pesado, um campeão do boxe, nocauteando todo mundo. Sim, ele era forte, era formidável. Era, sabe, o cara não perdia. Recentemente, sabe, ele já passou dos 60 anos. O que, sabe, não importa o quão boa seja sua forma física aos 60, você ainda não é o que era aos 30 ou 40. Você vai descobrir isso. E ele teve essa luta, uma luta promocional, com um jovem influenciador de uns 30 anos. Tyson perdeu. Os Estados Unidos são muito parecidos com isso. Acho que ainda somos aquele jovem de 20 anos, fortes, saudáveis, e não somos. E agora estamos enfrentando esses, vamos chamá-los de esses países mais jovens que estão começando a emergir de um verdadeiro legado de exploração colonial. E a China foi humilhada por um século pelos britânicos. Quero dizer, é incrível. Você pensa, como um país pequeno como o Reino Unido conseguiu dominar e controlar um país do tamanho da China? Bem, uma das formas de fazer isso é garantir que o povo seja analfabeto, garantir que não tenha educação, mantê-los pobres. O mesmo aconteceu com a Índia. Você sabe, a história da Índia mostra que o número de fomes em que pessoas morreram de inanição aumentou dramaticamente quando os britânicos a controlavam como colônia. Era algo que, anteriormente na Índia, eles não tinham experimentado com a mesma frequência ou escala. Bem, essas coisas são coincidência? Não, é assim que o sistema opera. E no fim das contas, trata-se de querermos estar no controle, onde podemos dizer aos outros o que fazer e ou permitir que outros, como Israel, matem civis, e não façamos nada. O mesmo acontece com o Irã, Larry. O governo britânico ocupou o Irã por causa do petróleo. O Irã nunca foi colonizado por outros países, mas eles controlavam o petróleo do Irã. E isso é uma forma de... Sim. Mossadegh, o que estamos vivenciando com o Irã hoje. Esse pavio foi aceso quando Kermit Roosevelt, o chefe da estação da CIA, trabalhando com os britânicos, arquitetou o golpe que depôs Mossadegh e instalou o Shah. Isso criou as condições que levaram à ascensão do Ayatollah Khamenei e à Revolução Islâmica, quando os xiitas de toda a região finalmente tiveram um líder espiritual no comando. Depois, o Ocidente fez de tudo para demonizá-los e traí-los, sabe? A gente fica indignado. Olha, os iranianos estão gritando morte à América. Bem, veja o que diabos a América fez com eles. Se o Irã tivesse feito conosco o que fizemos com eles, estaríamos gritando morte ao Irã. E adivinha, estamos gritando morte ao Irã. Só que a gente disfarça e faz de uma forma mais educada. Sinceramente, eu odeio hipocrisia. Esse é, sabe, meu maior incômodo. A hipocrisia do Ocidente, questão após questão. Larry, houve uma reunião, acho que foi ontem, em que o chefe do Estado-Maior General russo, Valery Gerasimov, estava presente. Gerasimov, é. Gerasimov, é. Veja o que está atrás dele na foto. Você vê a foto que aparece atrás dele? Aqui está o quadro maior, o mapa da Ucrânia. Nessa foto, Odessa e Nikolaev faziam parte da Rússia. É, Novorossiya. E Kharkiv. Não se esqueça de Kharkiv. Sim, suba Odessa, Nikolaev, Petrov e entre em Kharkiv. Sim, e parece que a Rússia já decidiu como será o futuro mapa da Ucrânia. Eles sabem o que querem. Não sei se já falaram sobre isso. Não sabemos pelo encontro recente. Mas como você se sente em relação ao que está acontecendo no campo de batalha e a forma como a Rússia enxerga o conflito? Ontem circulou um artigo publicado no Zero Hedge. Ele dizia, poxa, a Rússia poderia ter vencido essa guerra muito mais rápido, mas parece que eles estão mais interessados em ver quantos ucranianos conseguem matar. Eu pensei, você só percebeu isso agora? Desde o início, Vladimir Putin disse que eles tinham dois objetivos, desmilitarizar a Ucrânia e desnazificar a Ucrânia. Bem, como você desmilitariza um país?
você destrói seu exército. E uma das formas de destruir o exército é criar situações em que eles venham atacar. E assim, você pode matá-los. E é isso que está acontecendo. E é isso que vai continuar, até chegar o momento em que a Ucrânia vai assinar um documento de rendição. Vamos chamar isso de um Stalingrado ao contrário. Da mesma forma que os soviéticos lutaram contra os alemães, cercaram-nos, deixaram-nos sem suprimentos e não permitiram que fossem reabastecidos, acabaram ficando famintos e sem munição, tiveram que se render. Eles não podiam continuar lutando. Bem, é para aí que isso está indo. Sabe, quando conversei há alguns meses, 3 meses atrás, acho, com o general Wyszynski, em nossa primeira conversa, perguntei diretamente a ele. Eu disse, sabe, do ponto de vista tático, por que o Estado-Maior russo não está explodindo todas as pontes sobre o rio Dnieper? Porque se você fizer isso, de repente, a principal forma de reabastecimento do exército ucraniano, com trens transportando material e pessoal para as linhas de frente, seria cortada. E ele riu inicialmente e disse, eu também estava me perguntando isso. Mas então, enquanto conversávamos sobre o assunto, ele disse que, se tivessem feito isso no início da guerra, isso teria deixado o exército ucraniano em grande parte intacto. Eles teriam ficado principalmente no lado oeste do rio, não no lado leste. E isso significava que a ameaça russa, ainda existia e provavelmente aumentaria, já que a OTAN continuaria a enviar conselheiros, equipamentos e munição. Então, o que a Rússia está fazendo é deixar essas pontes abertas, e a Ucrânia continua enviando pessoal para a zona de combate. E a Rússia está matando-os em uma proporção desigual. Você sabe, vimos na última troca de corpos, 19 russos mortos para 1.000 ucranianos mortos. Isso é uma proporção de 50 para 1. That's a 50-to-1 ratio. But then people say, oh, yeah, but you're missing out is the Russians. Aí as pessoas dizem, sim, mas o que você está esquecendo é que os russos estão avançando. Então os ucranianos não conseguem recuperar todos os corpos, todos os russos mortos. É tipo, você está ouvindo o que acabou de dizer? Por um lado, você e o Ocidente dizem que os russos estão perdendo, que os russos não estão fazendo progresso. Mas aí sua desculpa para ver tão poucos russos mortos para entregar é porque os russos estão avançando tão rápido. Quero dizer, escolha uma narrativa e mantenha-se nela. Não fique dos dois lados da questão como se fosse esquizofrênico. Então, o fato é que a Rússia está destruindo e desgastando os ucranianos. E isso vai continuar. Putin e Lavrov disseram, há cerca de 2 meses, que o acordo atual na mesa é o seguinte: reconhecer os 5 oblasts que agora votaram para se tornar parte da Rússia. Você sabe, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, Crimeia. Aceite esses territórios como parte da Rússia. Retire suas forças. Fique fora da OTAN. E então vamos sentar e conversar para tentar chegar a um acordo de paz que proteja os direitos dos falantes de russo e proteja a Igreja Ortodoxa. Essas são as 2 questões principais para a Rússia agora. Bem, a Ucrânia rejeitou isso. O Ocidente rejeitou isso. E Putin e Lavrov disseram, ok, o próximo acordo será o seguinte: onde quer que as tropas russas estejam, vamos manter também. É por isso que a Rússia está avançando de forma constante em Dnipropetrovsk. Eles também estão avançando em Kharkiv. Estão avançando em Sumy. E se decidirem ir para Poltava, serão mais 4 regiões que vão se juntar à Rússia. Acho que é para onde está indo, assim como Odessa, no sul. Acho que a Rússia está pensando nessa região de Odessa e Mykolaiv, subindo até Kharkiv. Eles a veem como a parte oriental da Ucrânia, a região de Donbás de antes. Você se lembra que em Minsk II, em 2015, eles pediram algum tipo de autonomia para a região? Parece que você acha que esse seria o caso para a zona de amortecimento de que você está falando? Ou a Rússia quer capturar tudo isso? Estou falando de Odessa e Mykolaiv até Kharkiv,
como os mares buscam algum tipo de autonomia em um acordo futuro. Yeah, well, Russia will allow Sim, bem, a Rússia não vai tomar Dnipropetrovsk à força e depois dizer às pessoas, isso agora é nosso, e dane-se se vocês não gostarem. Eles vão assumir o controle, restaurar a ordem e então deixar o povo votar. Ei, vocês querem continuar com a Ucrânia? Ok. Querem se tornar parte de nós? Ok. Querem ser independentes? Ok. Acho que os russos são sinceros em dar esse tipo de escolha a eles. Não acho que as pessoas nessas repúblicas sejam loucas, e elas vão perceber que não vão receber o tipo de ajuda e apoio do Ocidente que receberão da Rússia. E você sabe, uma história que não está sendo muito coberta é como a Rússia tem se envolvido na reconstrução dessas cidades que são devastadas, e você sabe, elas ficam horríveis. Elas estão sendo reconstruídas, modernizadas e atualizadas nesse processo. Os russos são inteligentes nesse aspecto. E você sabe, o Ocidente continua desesperado em tentar nos calar, retratando a Rússia como, você sabe, o fim da linha. Ah, alguém novo entrou. Someone new has joined. Paul tá aqui. Bem-vindo, Paul. Thank you. Obrigado. Vou começar a entrar uma hora mais cedo, só para ouvir o Larry também. Mas o requisito é que precisamos te arrumar uma camisa nova. Sim. Você não gosta da minha camiseta do escritório? Olha, é uma camiseta legal, mas o que estamos falando é de conseguir para você uma camisa havaiana ou uma Tommy Bahama, algo tropical. Sim, eu tenho uma camisa havaiana. Aí tá. Eu me levantei, estava saindo para ir à academia malhar e me lembrei. Eu disse, poxa, o Nima fez de novo e me mudou das 14h30 para as 11h. Eu quase saí, Nima, e deixei você sem ninguém no programa, porque precisamos definir um horário fixo. Sim, mas sim, vamos manter às 11h no horário do leste. Ok, isso atrapalha meu dia de academia, mas tudo bem. Paul, eu queria saber, qual é a sua opinião sobre o que aconteceu durante a cúpula da OCS? Ver Rússia, China e Índia juntas. Quanto do que aconteceu foi resultado do que Donald Trump fez com a Índia? Bem, não sou qualificado para responder. Eu nem estou prestando tanta atenção nisso, porque Nima e Larry, eu simplesmente presumo que a parte emergente do mundo, Rússia, China e Índia, vai simplesmente seguir com seus próprios interesses, e o Ocidente vai continuar em declínio. Acho que todos eles já decidiram que realmente não precisam de nós, e que somos apenas um problema. Então, presumo que a especulação que você ouve, de que Rússia, China e o resto deles estão estabelecendo uma nova ordem mundial, está correta. Acho que é isso que aconteceu. Me parece que, por causa dos neoconservadores americanos, os Estados Unidos ficaram totalmente de fora, assim como a Europa, de participar dessa nova ordem mundial em desenvolvimento. Nós simplesmente nos excluímos. Então estamos fora das oportunidades de lucro, dos mercados e de sermos incluídos na diplomacia que toma decisões que mudam o mundo. Todos nós fomos excluídos por um punhado muito pequeno, de neoconservadores sionistas que sequestraram a política externa americana quando a União Soviética colapsou e estão basicamente nos isolando do resto do mundo. Então acho que essa é basicamente a situação. Não vejo nenhuma maneira de reverter isso. Vai ser apenas a ascensão de uma parte diferente do mundo e o declínio do Ocidente, que esteve na vanguarda por séculos. Essa é apenas a minha opinião. Bem, Paul, na verdade, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque o que estou vendo acontecer agora, e gostaria que você comentasse sobre isso, será que é tão significativo quanto eu penso o fato de que há 10 anos, quando a China comprava petróleo da Rússia, os chineses tinham que ir ao mercado internacional e comprar dólares? Esses dólares seriam transferidos para contas russas.
e os russos pegariam os dólares, talvez os convertessem em rublos ou comprassem outra coisa. Agora, o que estamos vendo com o BRICS é que eles estão excluindo o dólar americano dessas transações. Então isso se traduz em uma redução global na demanda pelo dólar americano. E isso contribui para a queda do dólar em termos de valor? Ah, certamente. Claro que sim. Veja, o poder dos Estados Unidos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, dependeu principalmente do fato de o dólar ser a moeda de reserva mundial. Quando sua moeda é a moeda de reserva mundial, isso significa que sua dívida nacional, é a reserva dos bancos centrais do mundo. Por isso, nunca houve problema com a dívida americana, apesar de todos os alertas. Quero dizer, David Stockman fala sobre isso há meio século. A dívida americana nunca foi um problema para financiar, porque à medida que a dívida americana aumentava, isso simplesmente significava que as reservas do sistema bancário mundial também aumentavam. Todos ficavam felizes. Tinham mais reservas, podiam emprestar mais, conceder mais crédito. Então, quando você perde esse papel, como financia sua dívida? Se o mundo não quiser mais manter sua dívida em dólares como reservas, como você a financia? E esse é o problema que os Estados Unidos criaram para si mesmos ao transformar o dólar em uma arma por meio de sanções. Isso foi insensato. Realmente é insensato. Faz você se perguntar se existe alguma inteligência no governo dos Estados Unidos ou na profissão de economista. Você esperaria que todos os economistas dissessem: "Ei, não façam isso." You would have expected all the economists to say, hey, don't do this. You're going to undermine your whole power base. Você vai minar toda a sua base de poder e como vai financiar sua dívida? Esse é o ponto realmente sério. A única maneira de nossa dívida se tornar um problema enquanto formos a moeda de reserva mundial seria por causa dos juros sobre ela. A dívida poderia crescer tanto porque é a reserva do sistema bancário mundial. Quero dizer, a China tinha $1 trilhão em títulos do Tesouro Americano. Essas eram as reservas bancárias deles. Bem, você pode imaginar todos esses países segurando enormes quantias, porque era a moeda das transações internacionais, não só para pagar o preço do petróleo, mas para acertar todas as diferenças na balança comercial. Bem, isso poderia crescer tanto que haveria um problema para pagar os juros. Isso poderia acabar sendo maior do que todo o orçamento. Por outro lado, nunca pensei muito sobre isso, Larry e Nima. Talvez tenha sido possível para o Federal Reserve simplesmente imprimir o dinheiro e pagar os juros. Isso não teria feito nada além de expandir ainda mais as reservas bancárias. Agora, uma possível consequência negativa seria que as reservas bancárias mundiais ficariam tão grandes e todos os bancos do mundo poderiam criar tanto dinheiro e crédito que haveria uma inflação mundial massiva. Isso é possível. Só nunca pensei muito sobre isso. Mas tenho apontado há muitos, muitos anos que a utilização do dólar como arma estava destruindo seu papel, do qual dependia nossa capacidade de financiar nossa dívida. Larry, você faz uma pergunta muito importante, na minha opinião, porque Donald Trump falava sobre isso antes de ser eleito. Mas as políticas que ele está adotando agora são totalmente o oposto. O que é isso? Tivemos Lotnick falando que mais de 97% da receita que a Lockheed Martin recebe vem do governo. Como isso está influenciando as decisões em Washington? How is that influencing the decisions in Washington? Well, you know, and I think I'd be curious what Paul thinks Bem, about this. sabe, e acho que eu ficaria curioso para saber o que o Paul pensa sobre isso também. O que eu tenho visto, sabe, participo de uma chamada semanal no Zoom, se eu listasse os nomes das pessoas que estão lá, qualquer um do mundo financeiro reconheceria que alguns deles são vistos como líderes ou grandes comentaristas em canais financeiros. A combinação de arrogância e cegueira é impressionante. Eles se convenceram de que somos tão grandes, tão poderosos, que esses outros países insignificantes não podem viver sem a gente. Isso é um absurdo. E eu continuo dizendo, o ônibus está descendo a ladeira e vai nos atingir, e vamos ser atropelados. E aí vocês vão dizer,
De onde veio esse maldito ônibus? Então, sabe, os Estados Unidos estão tão ocupados olhando no espelho dizendo: espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? E a gente não gosta de ouvir o que o espelho tem a dizer de volta. And we don't like to hear what the mirror has to say back. Paul, pode falar. O que você acha disso? Oh, I agree with Larry. He nailed it. Ah, eu concordo com o Larry. Ele acertou em cheio. Vá em frente, Paul. Estamos vivendo cada vez mais em uma irrealidade. Os Estados Unidos, todos eles, em todos os aspectos, não só o governo e o pessoal da política externa, mas todos os aspectos. As associações médicas, as universidades, todas as sociedades profissionais, as pessoas comuns, o entretenimento, os esportes, estão tão distantes da realidade que não conseguem se conectar a ela. E por isso, eles não vão ver o ônibus do qual o Larry falou. Isso é real. Está fora da arena deles. Ei, Nima, vou ter que sair, mas agradeço a oportunidade de conversar com o Paul. Vocês vão ter uma ótima conversa. Chance to chat with Paul and you guys have a great conversation. Ming'er, Terry. Take care. Se cuida. Tchau, 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 tchau. Se cuida. Let me just... Deixa eu sair daqui. Você deveria nos convidar os dois ao mesmo tempo algum dia, Nima. Yeah, exactly. And Paul, Exatamente. E Paul, minha pergunta, a qual o Larry de alguma forma tentou responder, é como essas empresas como a Lockheed Martin e outras que produzem armas parecem ter tanta influência sobre o governo Trump. É por isso que eles ainda não conseguiram mudar a política em relação à Rússia até agora. Como você vê isso? Russia so far. How do you see that? Well, Eisenhower told us about... Bem, Eisenhower nos falou sobre isso em 1961. Ele disse, veja, normalmente depois de uma guerra, você desmobiliza e o complexo militar industrial volta a produzir bens de consumo. Mas a ameaça soviética nos deixou com o complexo militar industrial e ele está ficando cada vez mais forte. E ele nos alertou que poderíamos perder a democracia para o poder disso. Bem, 1961, isso faz 40, 50, 60, 64 anos atrás ou algo assim. Foi há muito tempo, 64 anos atrás. Então nunca foi feito nada a respeito. E o complexo militar industrial, eles têm em quase todos os 50 estados, ou uma base militar, ou uma fabricante de armamentos. Então eles têm uma presença, uma forte presença econômica, em todos os estados. Então os governadores estão com eles. Todos os representantes e senadores desses estados estão com eles. The representatives and senators from those states are with them. They have campaign contributions. Eles têm contribuições de campanha que distribuem. Você não pode ir contra eles. É como o lobby de Israel. Você não pode ir contra o lobby de Israel e continuar no cargo, e não pode ir contra o complexo militar industrial e continuar no cargo. Então, quando você diz que vai fazer a paz, especialmente se for com o principal inimigo deles, eles não vão deixar, porque se você tira o inimigo, lá se vai o mercado deles, lá se vão todos os lucros, a importância deles, os custos excessivos e a falta de responsabilidade das agências de segurança. Se não houver ameaça russa, ameaça chinesa, ameaça iraniana ou ameaça terrorista, então as operações secretas, assassinatos e mudanças de regime deles recebem mais atenção. E eles simplesmente não vão aceitar isso. They simply won't stand for it. This I've pointed out over and over, I think. Eu já apontei isso várias vezes. Acho que até já conversamos sobre isso, que é exatamente isso que o Trump está enfrentando. Ele está enfrentando o complexo militar industrial ao dizer que vai tirar deles os inimigos. Bem, foi isso que causou problemas para ele no primeiro mandato. Foi isso que gerou o Russiagate. Ele disse que iria normalizar as relações com a Rússia. E eles disseram, é o que você pensa. E claramente, não permitiram que ele fizesse isso. Ele foi forçado a desistir. E então, para dar uma lição nele pelos próximos 8 anos, tentaram processá-lo por crimes supostamente cometidos em conluio com Putin e por tentar roubar a eleição. E ele enfrentou 4 processos criminais, além de uma série de processos civis. Então, esse é o complexo militar industrial, ensinando ao presidente que ele não é quem toma esse tipo de decisão.
president that he doesn't call those kinds of shots. He's not allowed to take away their enemies. Ele não tem permissão para tirar os inimigos deles. Ainda vemos as conversas sobre investigar e processar Merrick Garland, Comey, John Brennan e os outros que estiveram envolvidos na orquestração do Russiagate. E, claro, eles deveriam incluir todos os editores e jornalistas da mídia sensacionalista, porque eles também fizeram parte disso. E tudo isso foi uma farsa criada para destruir um homem que representava uma ameaça ao complexo militar industrial, porque queria normalizar as relações com a Rússia. Isso significava o fim dos inimigos russos, um grande prejuízo para os lucros do complexo militar industrial. Então essa é a situação. Ele ainda está nessa situação. That's the situation. He's still in that situation. Paul, I have you. Okay, you're back again? Certo, entendi você. Ok, você voltou de novo. Então, ele ainda está nessa situação. Por isso acho que ele está tentando fazer um acordo sobre a situação na Ucrânia, para sairmos disso sem causar prejuízo para o complexo militar industrial americano. Então, toda essa negociação foi sobre isso. Fazer com que a Europa continue a guerra comprando nossas armas. Assim, em vez de o contribuinte americano pagar pelo complexo militar industrial e os Estados Unidos continuarem envolvidos no conflito, fornecendo informações de alvo e inteligência, nós nos retiraríamos. E a Europa teria a responsabilidade de continuar a guerra. E eles poderiam fazer isso usando seu dinheiro para comprar nossas armas. Assim, o complexo militar industrial não perderia e, portanto, não se voltaria contra Trump, criando outro Russiagate, ou até mesmo um assassinato, ou qualquer outra coisa que eles estivessem inclinados a fazer. Então, acho que esse é o motivo dele estar saindo. E claro, isso também se encaixa na visão de que os Estados Unidos decidiram sequenciar suas guerras e não ficarem numa situação em que estejam lutando contra a Rússia, Irã e China ao mesmo tempo. Sabe, ainda não sabemos se Netanyahu vai fazer com que Trump destrua mais um país muçulmano do Oriente Médio para Israel. E não sabemos que tipo de absurdo os neoconservadores podem estar tramando para causar problemas com a China. De quem você está falando quando diz Europa, Paul? Você está se referindo apenas ao Reino Unido junto com França e Alemanha, ou está falando de todos os países europeus? Sim, todos os chamados países da União Europeia. Não é só a Europa Ocidental, sabe? É a Europa Oriental também. Os poloneses são muito anti-Rússia. Os bálticos lá em cima, a Moldávia, muito anti-Rússia. Então você tem uma união de... O antigo Império do Leste Europeu da Rússia, da União Soviética, agora está alinhado conosco. Sabe, o Pacto de Varsóvia desapareceu junto com a União Soviética e eles se juntaram à OTAN. Mas veja, esses são muito frágeis. Muito frágeis. Os países da Europa Ocidental, nenhum deles tem o apoio do povo. Todos são governos de minoria. E algumas das do leste, com exceção da Hungria, estão com problemas. Na estreia, a mulher que é presidente, ou seja lá qual for o cargo, ela está por aí prendendo toda a oposição. Então a ideia de que esses países são democracias é ridícula, e os governos parecem negligenciar os interesses do próprio povo e proteger todos os invasores imigrantes. Essa é a situação agora na Inglaterra. Chegou a um ponto absurdo, em que um cidadão britânico que exibe a bandeira do Reino Unido é preso. Essa é a última notícia de hoje. Uma jovem pendura uma bandeira britânica na sacada de um prédio público e a polícia vai lá, a agride, a prende e a leva embora, tirando a bandeira. Ou seja, você nem pode mais exibi-la. Paul, sorry for interrupting you, but when you talk Desculpe por about interromper Europe, você.
Mas quando você fala sobre a Europa financiando o que está acontecendo, financiando e ajudando a Ucrânia e comprando armas para a Ucrânia, quem vai pagar por isso? Como você avalia a economia da Europa? Eles são capazes de fazer isso ou estão de alguma forma iludidos quanto ao seu poder econômico? Bem, eles podem pagar por isso. Eles só não podem pagar por outra coisa. Então algo mais seria cortado, ou então eles pagariam de uma forma inflacionária. Não acho que isso seja uma preocupação do Trump. A preocupação do Trump ele quer nos tirar disso, eu acho. Porque ele espera que tenhamos outra tarefa de guerra, e que lidar com muitas guerras ao mesmo tempo não é o caminho. Veja, se ele tiver em guerra com o Irã e a Rússia ao mesmo tempo, como pode fingir que é um pacificador? Ou como pode buscar o Prêmio Nobel da Paz? Então, claramente, ele está apenas pensando em sequenciar as guerras, repassando-as para outra pessoa. E isso é difícil de fazer, como acabei de explicar, por causa do complexo militar industrial. Ele precisa sair disso sem prejudicar os lucros deles. Então ele está apenas tentando jogar tudo isso no colo dos europeus. Eu não sei por que os europeus estão interessados em continuar a guerra na Ucrânia. Eu não sei. Pode ser teatro político. Sabe, eu realmente não sei por quê. Ou talvez eles pensem, ok, bem, se estamos financiando a guerra, então vamos receber todos os subsídios, propinas e pagamentos que os americanos estão recebendo do complexo militar industrial. Em vez disso, nós é que vamos receber. E pode muito bem ser que todos os líderes europeus estejam imaginando que vão receber milhões e milhões em propinas e pagamentos e uma aposentadoria confortável. Pode ser tão simples quanto isso. Os líderes europeus, se é isso que estão pensando, não vão se importar com o que os cidadãos de seus países terão que abrir mão para pagar pela guerra. Paul, acho que um dos maiores problemas, como você mencionou, com a política externa dos Estados Unidos é o complexo industrial militar. Mas por quanto tempo eles podem continuar com esse tipo de mentalidade? Porque é uma armadilha. É uma grande armadilha para a política externa dos Estados Unidos. Se continuarem assim, Rússia e China não precisam fazer nada. A Rússia não precisa fazer nada. Os Estados Unidos estão se autodestruindo. E olhe para a Índia hoje. Olhe para o Brasil hoje. Não se trata de Índia e Brasil irem contra os Estados Unidos. Trata-se da maneira como os Estados Unidos estão se comportando em relação a esses países. Isso mesmo. Exatamente isso, Nima. E acho que se você está perguntando como isso é possível, lembre-se do que o Larry acabou de dizer. É arrogância. Eles olham no espelho e dizem, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Então, é uma falta de autopercepção. É a irrealidade em que todo o Ocidente vive. Está cada vez mais desconectado dos acontecimentos reais. E você está absolutamente certo. Brasil e Índia não decidiram ser agressivos conosco. Nós é que somos a fonte da agressão contra eles, ameaças e tudo mais. Então isso facilita para a Rússia e para os BRICS. Pode muito bem ser que um país que se vê como hegemônico e isso, claro, não se refere apenas aos 30 anos em que os neoconservadores dominaram a política externa americana. Esse é um longo período para doutrinar as pessoas com uma atitude hegemônica, mas isso já vinha acontecendo há décadas antes disso. Você sabe, o liberal americano, todos acreditavam que éramos excepcionais. Somos um povo excepcional, um país excepcional, e isso nos dava privilégios especiais e um papel de liderança no mundo. Portanto, a base para a hegemonia neoconservadora já existia. Ela estava lá há décadas. E Wolfowitz apenas resumiu tudo isso em poucas palavras, muito concisas. Então essa é, na minha opinião, a situação. Paul, o que você diria ao governo Trump se eles lhe perguntassem qual seria a solução para lidar com China, Irã e Rússia?
Qual é o principal ponto que você gostaria que eles considerassem em relação à questão central? Bem, a principal questão é que toda essa hostilidade americana em relação aos outros está nos excluindo de todos os acordos comerciais. Não se trata apenas de diminuir o alcance do dólar como moeda de reserva mundial e, assim, eventualmente tornar impossível financiar esse enorme déficit ou dívida nacional. Também está nos impedindo de ter as conexões necessárias para fazer parte dessa nova ordem econômica emergente no Oriente e aparentemente no Sul. Portanto, está nos excluindo do tipo mais novo, forte e agente de desenvolvimento econômico. Estamos atolados em casa, estamos presos à Europa, e essas não são economias viáveis. Então eu diria que se eu fosse o Trump, tentaria encontrar alguns americanos que estejam cientes disso e começaria a trazer senadores, deputados, formuladores de políticas, professores, jornalistas, e explicar que estamos nos eliminando do mundo que está se desenvolvendo, que um novo mundo está surgindo, e a culpa é nossa. Nós os afastamos com ameaças, sanções e guerras, e nos excluímos. E isso não é algo que funcione para nós. Funciona no período intermediário, para o complexo militar industrial e para o lobby de Israel. And for the Israel lobby, but it doesn't work for us at all. Mas isso não funciona para nós de jeito nenhum. E a longo prazo, isso nos destrói, porque somos simplesmente excluídos. É isso que eu faria se fosse o Trump. Simplesmente começaria a realizar essas reuniões. E não sei se isso teria algum efeito. Sabe, a população americana é muito indiferente. Essa é a palavra que uso bastante. Significa que eles simplesmente não se envolvem. São negligentes. E mesmo que não fossem, não está claro para mim que a população americana tenha voz em qualquer coisa. Eles podem eleger pessoas, mas essas pessoas não são controladas por quem as elege. Elas são controladas por quem as financia. E esses são os interesses especiais que realmente governam. Algo maior do que isso está acontecendo na política externa. Quero me concentrar nisso. O que está acontecendo? As pessoas que votaram em Donald Trump queriam acabar com o conflito na Ucrânia. Elas queriam fazer algo em relação à situação no Oriente Médio, ao caso dos palestinos. E Donald Trump não fez nada. Até agora, não temos resultados. E não há fim para a guerra na Ucrânia. O Oriente Médio está piorando. Israel atacou o Iêmen e matou o primeiro-ministro junto com membros do seu gabinete. E vemos Donald Trump se voltando para a Venezuela. O que é isso? O que eles querem da Venezuela? Bem, é sobre isso que venho falando. É o complexo militar industrial. É o lobby de Israel. Trump não pode fazer nada em relação à Palestina sem enfrentar o lobby de Israel. Ele não pode simplesmente dizer que a guerra na Ucrânia acabou, que não vamos mais financiar, que não vamos mais participar, que voltamos para casa. O complexo militar industrial é forte demais. Ele não pode fazer isso. Todo presidente que tentou conter o complexo militar industrial, fazendo as pazes com inimigos, Kennedy foi assassinado. Nixon foi destruído com o Watergate, que foi um esquema organizado pela CIA para se livrar dele, porque ele estava fazendo todo tipo de acordo de controle de armas com os soviéticos. Ele tinha aberto relações com a China, então eles estavam perdendo mais um inimigo, que esperavam tornar cada vez maior. Você não pode enfrentá-los todos. Eles dão um jeito de te tirar do caminho. Esse é o problema. É por isso que estou tão preocupado com a possibilidade de acabarmos em uma guerra nuclear, porque simplesmente não dá. O presidente dos Estados Unidos não tem poder suficiente para normalizar relações com inimigos, pois isso vai contra os interesses do complexo militar e de segurança. Não são apenas todos os fabricantes privados de armamentos e todas as bases e demandas do Pentágono. Você também tem as agências de segurança. Sabe, tem a CIA, a NSA, a Agência de Inteligência de Defesa. Ao todo são 15 ou 16, talvez mais, dessas agências.
Tem uma até no Departamento de Estado. Então esses são poderes institucionalizados. Isso é poder de verdade institucionalizado. Veja toda a dificuldade que o governo Trump está tendo só para demitir pessoas que precisam ser demitidas. Cada vez é uma grande questão. Portanto, a ideia de que as autoridades eleitas são poderosas está errada. Powerful is wrong. They are dependent on the campaign contributions. Eles dependem das contribuições de campanha e, portanto, servem àqueles que fazem essas contribuições. E eles servem àqueles que podem controlar sua imagem na mídia, sua persona, e as pessoas que podem descrevê-los. E uma vez que você recebe uma má descrição, está acabado. Você sabe, a mídia poderia transformar qualquer membro da Câmara, do Senado, ou até o presidente, em um pedófilo, apenas repetindo isso. Ou poderiam transformá-los em alguém que matou para chegar ao topo, apenas repetindo isso. E as pessoas que desafiassem isso seriam demonizadas por proteger um criminoso. Esse é o verdadeiro modo, o modo real como o sistema funciona. E é difícil para as pessoas entenderem e aceitarem isso. Elas não gostam de pensar que estão em uma posição tão vulnerável. É assustador. It's scary. Thank you so much, Paul, for being with us today. Muito obrigado, Paul, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer. Sim, vamos manter às 11, tudo bem? All right. So Star Review. I'm gonna Vou te enviar. Ok, até logo. see you soon. Bye-bye. Tchau, tchau.